Hoje o tema do especial 007 são os caras malvados da série. Você vai saber quem foram os grandes vilões e o que eles fizeram contra James Bond. O Para Todos começa agora, não saia daí. O primeiro filme de James Bond estreou em 1962. Na época, o mundo estava dividido entre comunistas e capitalistas no auge da Guerra Fria. A Inglaterra, país de origem do agente, era aliada aos Estados Unidos e rival da União Soviética. E esse contexto político acaba aparecendo nas histórias de Bond. Em 007 contra a chantagem atômica, por exemplo, James Bond é chamado para evitar uma guerra nuclear entre americanos e soviéticos. O vilão do 007 ele é sempre muito de acordo com a época que está sendo vivida, porque você precisa de ter um assunto atual, né? Você precisa de ter, é igual você colocar, por exemplo, o Rambo, né? É engraçado você pensar no Rambo porque num determinado filme ele ajuda um determinado povo que acaba se virando contra os Estados Unidos, então um outro filme depois ele já está contra aquele mesmo povo. Então o vilão, como o herói é sempre o mesmo, o vilão vai variar de acordo com a necessidade da época. E parece que a gente chegou numa época agora que é uma época extremamente tecnológica, tudo gira em torno de computador e de acessórios, né, de tecnologia, e acabou que pensaram em colocar um vilão então ligado a isso, né, que é o vilão do Javier Bardem, o Silva, né? E aí você tem um vilão que acaba sendo um pouco mais desenvolvido, porque ele ao longo do filme ele pode contar um pouquinho da história dele, mas é basicamente um terrorista tecnológico. Então hoje, para você pensar o que a gente poderia ter de um grande vilão que vai realmente trazer algum risco para o personagem James Bond, um terrorista tecnológico, que é o que foi feito. Então, ao longo da história, você consegue ter uma ideia, mais ou menos, de como é que está o panorama mundial pelos vilões do James Bond, porque você, no primeiro momento, tinha Spectre por trás de tudo, que era uma organização criminosa. Então, você tinha vilões russos, você tinha vilões, né, soviéticos na época e tudo mais. Depois passou por um período de ter vilões latinos. Então, você tinha um traficante de drogas, por exemplo, você tinha um colombiano, alguma coisa desse tipo. E aí, depois a gente começa a entrar numa época em que as coisas estão um pouco cinza, acabou o preto e branco, né? Porque antes você tinha os extremos, Estados Unidos de um lado, Rússia, União Soviética do outro, e hoje você não tem o preto e branco, você tem uma área mais complicada. Então, o primeiro filme do Pierce Brosnan, por exemplo, o vilão é um próprio agente que se vira contra, que é o 006. Então, você acaba tendo esse problema de quem que eu vou agora colocar como vilão. Então, tem um filme do Pierce Brosnan, por exemplo, que o vilão é um mega empresário das comunicações, né? Você pode dizer que é um pouco inspirado aí no Rupert Murdoch ou alguma coisa assim. Então, isso vai muito de acordo com a época. E eu acho isso muito interessante, porque os roteiristas estão sempre antenados, né, com o que está acontecendo no mundo. Então, eu fico pensando, e agora, o próximo filme? O que eles vão fazer? Já usaram um terrorista tecnológico? Qual que vai ser o próximo vilão agora? Um terrorista ecológico? Né, alguma coisa desse tipo? Strawberries. Ah, yes. Your fatal weakness. No auge da Guerra Fria, a gente tinha essa polarização do mundo, mas eu acredito que não ficava muito na ideia dos roteiristas ou dos produtores de James Bond colocar a Rússia especificamente como vilã, como instituição, como país, como governo. Então o governo russo ou o governo soviético na época não era especificamente o vilão, mas essa situação era aproveitada, porque a Spectre, por exemplo, criava uma situação para tentar jogar um país contra o outro. E no final das contas, nenhum nem o outro era o vilão. Eles estavam tentando sobreviver, estavam tentando se defender. É mais ou menos como, por exemplo, o Doutor Fantástico, do Kubrick. Você tem uma pessoa que causa um problema que acaba sendo um problema entre as duas nações. Mas não é que você coloque uma nação ou outra como vilão. Cada uma tem o seu interesse, cada uma vai se defender da forma como pode. E aí a Spectre entra, no caso, como aquele anjinho mau, né, o diabinho, que aparece do lado ali tentando infernizar uma situação, tentando criar uma situação. E muitas vezes os vilões fazem isso, né? O próprio vilão do Jonathan Pryce, se eu não me engano, No Mundo Não É o Bastante, que ele é o empresário, é exatamente o que ele quer. Ele é um empresário da mídia. O que dá muita audiência para a mídia? Uma guerra, uma catástrofe em grandes proporções. Então ele pretende causar uma guerra, né? um objetivo totalmente egoísta, totalmente louco. Ele pretende criar uma guerra simplesmente para ele poder ter altos índices de audiência. Para isso ele tenta criar uma situação. Então, hoje já não tem mais isso, mas na época da Guerra Fria você tinha como criar uma situação entre esses dois polos. Então ficava muito presente essa questão. Mesmo que a União Soviética não fosse a vilã da história,
você tinha situações que ligavam a Guerra Fria ao contexto. Então, serviu muito bem para isso, né? Afinal de contas é um espião trabalha para o seu país, e o país tem outros inimigos. Aí demorou muito tempo para o próprio James Bond ver que não é uma história de mocinhos e vilões e que a coisa está muito bem demarcada, não está demarcada. E ele começa a ver isso no próprio círculo dele ali, que às vezes sai uma pessoa ali de dentro que é um vilão, né? A organização que já tem no livro, né, e que simboliza um pouco essa questão do vilão da Guerra Fria. A União Soviética deixa de ser um pouco também vilã, então os vilões eles estão associados a isso. Geralmente eles são estrangeiros, isso é uma questão sociológica que permeia a série, né? Eles são um pouco um fruto daquela situação da Guerra Fria, que se aproveita disso para conseguir alguma vantagem que o James Bond tem que combater para evitar que um mal maior... Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. Então, os vilões são um pouco representantes do temor daquele momento. Claro que também de uma forma muito estigmatizada e caricata, né? Eu acho que os atores acabam se divertindo muito fazendo esses personagens, né? E sendo o antagonista desse homem que é tão querido pelas plateias mundiais há tantas gerações. Myself. I am Ernst Stavro Blofeld. They told me you were assassinated in Hong Kong. O Para Todos vai para um rápido intervalo. No próximo bloco nós vamos falar sobre o principal vilão da série. Não saia daí. A cada 3 mortes de pessoas adultas, 2 são de homens. A cada 5 pessoas que morrem entre 20 e 30 anos, 4 são homens. Homens vivem em média 7 anos menos que as mulheres. Sabe por quê? Porque o homem não cuida da própria saúde. Homem que se cuida não perde o melhor da vida. Política Nacional da Saúde do Homem. Hoje a UFMG é meu espaço de trabalho, eu tenho muito orgulho de trabalhar nessa instituição, né? Passei no concurso em 2009, então fui chamada há 9 meses, né? Estou engatinhando, né? Delimitando meu espaço de trabalho aqui dentro. Eu sou de Recife, né? E moro aqui há 6 anos, então quando tive a oportunidade de trabalhar na UFMG eu não pensei 2 vezes e fiz o concurso. Foi um espaço de muitas possibilidades, de abertura, né, de contato com a cultura mineira também, né, contato com a produção acadêmica. É uma instituição renomada, né, e dá muitas possibilidades para o seu funcionário crescer profissionalmente, intelectualmente, e eu acho que isso é uma grande vantagem para quem quer estar sempre se capacitando. I'm a member of Spectre. Spectre? Spectre. Special Executive for Counterintelligence, Terrorism, Revenge, Extortion. Nos primeiros filmes do 007, o principal vilão era Spectre, uma organização criminosa internacional que sempre tentava levar o mundo à Terceira Guerra Mundial. Já nos últimos filmes, os vilões começaram a ser menos megalomaníacos e mais modestos. Em algumas ocasiões, eles eram até agentes, como James Bond. A Spectre foi uma força, né, por trás das ações dos vilões, ou coordenando os vilões, ou causando os problemas, muito na época do Sean Connery, principalmente,
E depois mais no George Lazenby também, né? Afinal de contas eles foram os causadores da morte da esposa do James Bond, né? Que no filme Esse Serviço de Sua Majestade ele se casa, que para muitos foi uma coisa, né? Uma heresia. E como que, né? Pode o James Bond se casar? Mas aí graças a Deus a gente tinha Spectre lá para poder resolver esse problema e corrigir esse erro. E depois com o Roger Moore a ideia da Spectre, de uma grande organização maligna por trás de tudo, começou a diminuir e dar lugar às pessoas malignas, que realmente tinham um senso de megalomania ou qualquer coisa assim, que queriam criar a situação. Então, com o próprio Roger Moore, já no andar dos anos 80 ali, que realmente a situação da Guerra Fria já estava meio que se resolvendo, já estava ficando menos evidente, né, e menos problemática, aí a coisa foi se perdendo até a gente começar a ter a figura do vilão especificamente, não de uma força por trás daquela situação. Se o contexto histórico diz quem vai ser o vilão, também apresenta como vai ser o James Bond e as tecnologias que o herói vai usar. Tanto que toda aquela parafernália que o agente usava no passado parece ridícula hoje em dia. Antigamente, né, você tinha o herói, ele era muito mais super-herói. Ele era muito mais... Ele não se arranhava, ele não se despenteava, né, ele não se machucava. Então o vilão tem que ser tão grandioso quanto. Ele tem que ser tão poderoso quanto para ser uma força à altura, né, do herói. E até por esse medo meio paranoico, né, na época e tal. Então esse vilão com tintas de cérebro, né, do vamos dominar o mundo. E aos poucos, à medida que o personagem começa a sangrar, começa a ter mais sensibilidade, começa a se tornar mais humano, se é possível, os vilões também vão chegando num nível mais terreno, mais possível, se é que se pode dizer assim, né, em termos de tramas tão mirabolantes, né? Então eu acho que os objetivos do vilão e o problema que o James Bond tem que encarar acaba se tornando mais verossímil, digamos assim, né? Embora a série não esteja preocupada com isso, existe uma verossimilhança própria da série, né? O real daquele universo, e que o público tem que comprar, senão ele não assiste. Se você começar a pensar que ninguém consegue pousar em cima de um esqui, não se machucar e não se despentear, você não consegue assistir a série. Você tem que entrar nesse espírito, né, brincalhão da série, né? E que eu acho que é um dos grandes sucessos, né? O público gosta um pouco dessa adrenalina catártica. Fica só imaginando quais vão ser as novas estratégias para ele se safar dos novos problemas, que é uma forma de inovar dentro de uma estrutura já conhecida. Tem uma especulação do próximo ser um ator negro, inclusive, ou seja, é uma tentativa constante de revitalizar a série, de atualizar a série, de apresentá-la com uma nova roupagem para os novos espectadores que vão surgindo, né? E podendo sempre fazer uma brincadeira de ficar sempre voltando e comparando na série, que os fãs gostam disso. O Para Todos fica por aqui. Na próxima semana nós voltamos com o último programa da série e os personagens que sempre aparecem nos filmes do James Bond. Até a próxima!